Bom dia, internautas. Esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Se você quiser participar, aí na telinha embaixo, clique no Participe e faça sua pergunta ou comentário. Antes, porém, nós vamos falar um pouquinho da agenda da semana antes de falar com o entrevistado, que está aqui, o Tadeu Sendon, ele que é sócio da Price. Índice Bovespa fechou na sexta-feira com 46.517 pontos, na semana uma baixa de 0,85%. O dólar fechou na sexta-feira a 3,8381, praticamente 3,84%. Na semana passada, uma alta de 1,88%. Sairá essa semana a pesquisa do IBGE sobre emprego. As expectativas continuam ruins. Sairá também o IPCA 15, confirmadas as expectativas do mercado. A inflação anualizada poderá estar em torno de 10,25%. Teremos também a ata do Banco Central americano. Continuam as especulações sobre o aumento dos juros ainda no final deste ano. Aumentando os juros lá, como sabemos, vai ter reflexo no dólar aqui no Brasil. Pesquisa Focus acabou de sair. A inflação prevista para 2015 subiu um pouquinho. Era 9,99% a semana passada, praticamente 10%, agora 10,04%. O PIB ano 2015, a previsão continua a mesma, semana passada negativa, 3,10%. Essa semana também está repetindo a marca, a projeção do mercado, um crescimento negativo de 3,10%. Já 2016, o PIB, que tinha uma previsão negativa de 1,90%, agora a previsão está em 2% crescimento negativo 2016. Selic, fechamento de 2015, continua em 14,25%. Balança comercial 2015, a previsão semana passada, 14 bilhões e 600 milhões de dólares, agora 14 bilhões e 950 milhões de dólares. Investimento estrangeiro subiu um pouquinho, era 62 bilhões e 300 milhões de dólares, agora 62 bilhões e 800 milhões de dólares. Câmbio, final 2015, previsão de semana passada, R$ 4,00 por dólar, agora caiu um pouquinho, R$ 3,96 por dólar. Câmbio 2016 mantém a previsão, o mercado mantém a previsão de R$ 4,20 para fechamento 2016. Eu pediria a técnica para colocar dois quadros. Tudo bem? Isso. Esse quadro depois vai ficar no sistema UOL. Ele tem bastante informações, depois vocês, internautas, poderão olhar com mais cuidado. A inflação média, esse quadro na parte, o anterior, por favor, a inflação média do país está encostando nos 10%, acabamos de ouvir que a previsão do mercado é para mais de 10% esse ano, e também essa semana, com os novos índices que vão sair de inflação, é possível que já essa semana passemos de 10% ao ano de inflação. Nesse mesmo quadro, na parte esquerda embaixo, aí mostra os aumentos do mês de outubro, que mais influiu na inflação de outubro. Combustíveis com 6,09%, frango com 5,98%, açúcar com 4,43%, e a cerveja com 4,06%, e os demais que nós temos aí indicados no quadro. O próximo quadro, que eu pediria para a técnica colocar, isso, esse quadro é uma posição dos países do G20, relacionando o PIB de cada país do G20. O destaque em tarja amarela é do Brasil. O PIB 2014 em dólares era 2 trilhões 347 bilhões de dólares. Esse ano a previsão fechar até o fim do ano
dos países do G20 em dólar, 1 trilhão 799 bilhões de dólares. Os Estados Unidos está crescendo um pouquinho, é a maior economia, 17 trilhões 348 bilhões para 17 trilhões 968 bilhões. A União Europeia, lá embaixo, o último, 18 bilhões 527 milhões, está caindo para 16 bilhões 265, aliás, 16 trilhões 265 bilhões de dólares. É muito dólar, né? Muito bem, internautas, hoje nós estamos aqui para conversar um assunto importante, falando com Tadeu Sendon, ele que é sócio da área de risco e qualidade da PwC. Tadeu, muito bom dia. Bom dia, Roberto. Nesse clima, é difícil falar de balanço? Nesse clima da economia? Eu acho que há uma expectativa muito grande sobre o que vai aparecer nos balanços, né? Então a expectativa é maior do que quando você está num momento de calmaria de mercado. É verdade. Então, a expectativa é maior em relação aos balanços. Você tem dados hoje de quantas empresas divulgam a sua demonstração financeira? Tem um estudo que foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, um censo de 2012, que apontava que o Brasil tinha mais de 12 milhões de empresas. Mas aí inclui microempresa, média, grande, e eles falam que em torno de 15% representa as chamadas médias e grandes empresas, e 2% representariam as grandes empresas. Então, quando a gente fala que o foco de grandes empresas, nós estamos falando de cerca de 270 a 300 mil empresas. De grande porte. De grande porte. Assim. Mas grande porte, só para definir como a pesquisa foi feita, porque grande porte varia, cada um enxerga o que é grande porte para você, né? O IBGE enxerga número de empregados, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, ele trabalha com a referência da Receita Federal, que é baseada naquela ocasião em 48 milhões de faturamento. A Lei das Sociedades por Ações, ela trabalha com total de ativos de 240 e faturamento de 300 milhões, essa que seria a definição de grande porte. Mas usando a terminologia fiscal, que talvez seja mais fácil de coletar, nós estamos falando em torno aí de 270 a 300 mil empresas. Tadeu, quais seriam os benefícios para as empresas publicarem as suas demonstrações financeiras? Primeiramente é transparência, né? Eu acho que a demonstração financeira, a gente fala, é a demonstração financeira da empresa ABC, X, mas na realidade a demonstração financeira era voltada para um público muito maior, inclusive empregado, governo, os chamados stakeholders, né, quem está ao redor e é influenciado de alguma forma pela empresa. Quanto maior o porte da empresa, maior a influência que ela tem na sociedade e maior a necessidade dela dar transparência dos números para essa sociedade, para esse entorno dela. Então, esse seria o primeiro, a questão da transparência. Mas a própria gestão, né? A minha experiência como auditor, auditando os números a partir de um balancete, é muito mais difícil do que quando você tem uma demonstração financeira na sua mão. Você consegue ter uma visão muito mais clara da posição do caixa, da situação de capital circulante, o resultado. Então, ela é uma informação muito mais inteligente, mais concisa, do que, por exemplo, olhar um balancete. Então, do ponto de vista de gestão, eu também acho que é interessante. E o segundo ponto é a obrigatoriedade, previsão em lei. Tem muitos países, e o nosso também tem para algumas empresas, tem alguns limites, você tem a obrigatoriedade da elaboração das DFs. Então são as sociedades anônimas e mesmo as empresas que sejam limitadas acima de faturamento de 300 milhões já são obrigadas. São obrigatórias. É obrigada a ter demonstração financeira e também ser auditado por auditores independentes. Deixa eu só fazer um ajuste. Na verdade, mesmo as empresas menores também têm a obrigatoriedade de elaboração de demonstração financeira. É porque essa talvez seja uma área que não está tão claro no Brasil quem é que tem que elaborar a demonstração financeira ou não. Por exemplo, junto com seus livros fiscais, você tem que ter um balanço e tem que ter a demonstração de resultado para fins comerciais e fiscais. Então, uma demonstração financeira completa, em geral, como você falou, para SA ilimitadas de grande porte é obrigatório. Mas eu não consigo ver mesmo uma empresa de médio porte não elaborando uma demonstração financeira na hora de bater na porta de um banco ou alguma coisa assim. Agora, por que, Tadeu,
a percepção das pessoas no geral é que balanço é só para grande empresa. E você está explicando muito bem que, na verdade, o balanço devia ser para todas. Aliás, eu acho que é uma ferramenta fantástica de gestão, desde que elaborada com transparência, que você falou, e seguindo as regras contábeis. Mas por que as pessoas têm essa percepção que seria só para grande empresa? De novo, é a questão eu acho principalmente de obrigatoriedade, né? A lei impõe Perfeito. Que seja elaborada a demonstração financeira. Eu tenho certeza que tem muita empresa que hoje elabora a demonstração financeira que, se não fosse obrigada a elaborar, não elaboraria, né? De alguma maneira, se alguém quiser saber uma situação de uma empresa, a demonstração financeira é o melhor caminho. Mas o pessoal acha que só é influenciado pelas grandes empresas. As pequenas empresas também têm. Vou dar um exemplo: você vai comprar um apartamento de uma construtora menor. Quem te garante que ela tem condição e solidez para te entregar o apartamento no final de 2, 3 anos de obra, se você comprar o apartamento na obra? Se você não tiver a demonstração financeira dessa empresa. E na maioria dos casos não tem, né? Hoje a gente só fala que tem porque muitas delas acabaram virando companhias abertas. E aí a demonstração financeira passou a ser obrigatória. Mas de alguma forma ela já era, mas a divulgação da demonstração financeira, e talvez esse que seja o coração aí da discussão do problema, é que não é feita. Então muita demonstração financeira fica na mão, quando elaborada, fica na mão do administrador, e ela não vem a público. Tadeu, uma outra questão, como que você avalia as DFs aqui no Brasil com relação à qualidade? Qual é a sua análise sobre as demonstrações financeiras? No passado, aí eu estou falando há uns 10 anos atrás, a qualidade das demonstrações financeiras, em geral, ficavam limitadas às grandes empresas, né, que já tinham uma preocupação. A própria ANEFAC, que instituiu o prêmio de transparência, acabou estimulando, de alguma forma, que algumas empresas melhorassem suas demonstrações financeiras. Tipo, eu quero ganhar esse prêmio, eu quero estar na lista, alguma coisa assim, mas o que realmente fez diferença foi a evolução do quadro econômico global. As empresas começaram a crescer, o Brasil foi beneficiado depois do Plano Real, a economia brasileira começou a melhorar bastante e praticamente, se a gente puder falar de divisor de águas, é a implementação do IFRS. Aí realmente, não que não fosse boas as demonstrações financeiras anteriores, mas a gente mudou para um patamar muito superior quando o Brasil passou a adotar o padrão internacional as IFRS, né, o padrão internacional de relatórios financeiros, como o seu padrão contábil. Aí fez diferença. E os investidores, como é que eles veem as demonstrações financeiras? Em geral, depende de quem é o investidor, né? Porque a gente tem dois tipos de investidores. Se a gente pudesse agregar os investidores, tem o investidor que é o controlador, certo, e esse tem acesso às informações, e os outros investidores, que não necessariamente são administradores, e que esses têm uma certa dependência da qualidade das demonstrações financeiras para ter acesso às informações, né? Ou seja, eu passo a ter, de alguma forma, alguma assimetria entre os investidores controladores e os investidores não controladores. Então, as demonstrações financeiras, e desde que com o relatório dos auditores, é uma ferramenta importante para os dois investidores para garantir que o nível de informação é razoavelmente equalizável. E para você, aqui tem uma questão do internauta, que é a seguinte: quais seriam então, é o Carlos que está perguntando, os principais cuidados na elaboração das DFs, das demonstrações financeiras? A qualidade da demonstração financeira, a gente vê muita demonstração financeira que tem informação e que não diz nada, né? E sempre que tem uma informação que seria importante, em alguns momentos ela é omitida das demonstrações financeiras. Então, se a gente tivesse que passar algum tipo de dica sobre como elaborar uma boa demonstração financeira, eu entendo que ela tem que refletir os atos e fatos mais relevantes da empresa. Tanto é que a gente fala que uma demonstração financeira, ela não pode ser uma demonstração financeira padrão. Ela tem que refletir o que está acontecendo para aquela empresa, né? E se fala muito da extensão, como você está comentando, das demonstrações financeiras, que às vezes tem detalhes que deveriam estar mais comentados e não estão,
Em compensação, você tem outros detalhes nas notas explicativas que se comenta com bastante extensão de texto. Que cuidado ou o que você recomendaria nesse sentido? O professor Nelson Carvalho, um professor da USP, ele tem uma frase que ele gosta de repetir, que ele acha que a inteligência é o poder de síntese, né? Então, eu acho que uma demonstração financeira inteligente é aquela que consegue, com pouca informação, passar a posição patrimonial e financeira da empresa, o resultado das operações, sem, de alguma forma, incluir informações irrelevantes que façam com que as informações relevantes passem a ficar escondidas ou, de alguma forma, não transparentes nas demonstrações financeiras. Infelizmente, esse é um dos maus que o OCPC 07, uma orientação do CPC, está tentando reduzir, que é justamente fazer com que as empresas tenham um foco maior em informações que são mais relevantes, eliminando aquelas informações que são menos relevantes. Tadeu, eu preciso pedir licença a você, aos internautas. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olá, eu sou Arielle Margiotto e você tem um encontro marcado comigo toda terça-feira às 9 da manhã aqui na TV Geração Z para todo o Brasil. Programa Com Elas, trazendo muita coisa boa para você. Eu tô te esperando. Olá, meu nome é Tatiades, eu sou psicanalista e eu quero convidar todos vocês a assistir o meu programa Freud Explica, onde eu converso sobre saúde mental e comportamento humano. E é o único programa onde você vai poder ver terapias online, ok? Tá bem bacana, eu espero vocês aqui na TV Geração Z. Internautas, já voltamos. Hoje estamos falando no Momento Econômico com o Tadeu Sendon, ele que é sócio da Price, da área de risco e qualidade. Estamos falando de demonstrações financeiras. Tadeu, tem algumas perguntas de internautas. Uma delas é: minha empresa é de médio porte e queremos elaborar as nossas demonstrações financeiras. Qual o caminho que devemos seguir? Em primeiro lugar, o que fazer primeiro? É a Amanda que está perguntando. Amanda, as demonstrações financeiras ilustrativas, que algumas das grandes empresas de auditoria têm divulgado nos seus sites, em alguns momentos ela é um pouco criticada pelos experts no assunto, de que talvez ela contenha informações demais e seja um pouco responsável por esse chamado blá 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 ou excesso de informação que a gente tem hoje nas demonstrações financeiras. Mas, de qualquer forma, respondendo a sua pergunta sobre você sendo uma administradora de uma empresa de médio porte, o que você poderia fazer para elaborar demonstrações financeiras? Eu sugeriria, primeiro, dar uma lida nessas demonstrações financeiras ilustrativas, porque elas acabam, de alguma forma, dando uma ideia de como se espera que as demonstrações financeiras sejam, né? E, a partir deste exemplo, elaborar uma demonstração financeira que seja mais desenhada, ou tailor-made, né, para a sua empresa.
A vantagem dela, da chamada demonstração financeira para a média empresa, é que ela é um pouquinho mais sucinta do que a demonstração financeira para grandes empresas. Então, ela fica um pouco mais simples, tanto do ponto de vista de divulgação, quanto de alguns aspectos contábeis também. E o próprio IFRS dá essa orientação de simplificação ou não? Hoje o IFRS, a gente tem o IFRS pleno, que são as normas completas internacionais, e tem o IFRS para pequenas e médias empresas, que nós replicamos aqui no Brasil. Então o CPC emitiu o CPC que a gente chama de pleno ou full, que tem todas as normas aplicáveis para as empresas de pequeno para grande porte, e também tem o CPC para pequenas e médias empresas, que é, de novo, mais conciso, é uma outra estrutura conceitual básica, um outro framework, mas muito parecido com o do IFRS, mas de uma maneira mais simplificada. Tadeu, tem uma outra questão do Anderson. Você acredita que o Brasil está caminhando para melhorar as suas práticas de governança e começar pelas DFs é o primeiro passo? Quer dizer, começando pelas demonstrações financeiras é o primeiro passo? É a pergunta dele. A demonstração financeira, ela está muito relacionada com a administração da empresa. E a governança, eu entendo que ela é um nível mais alto. A administração faz parte da governança, mas a governança talvez seja um oversight, né, alguma coisa que faz até a supervisão da própria administração, e também tem um pouco a ver com o ambiente de controles e de diretrizes, administração de risco das empresas. Perfeito. Então, a demonstração financeira é uma peça da governança, né? Ela sozinha não é suficiente para poder dizer que uma empresa tem uma boa governança, mas a ausência dela, sem dúvida, é um sinal, é um indício forte de que a governança não seja boa. Tem uma pergunta da Patrícia, vamos ver se ela acho que está perguntando o seguinte: a crise, em algum sentido, tem atrapalhado a elaboração das demonstrações financeiras? Na verdade, é atrapalhar o desempenho das empresas, né? E aí o que se espera é que as demonstrações, se vê tanta notícia em jornal de que as vendas caíram e muitas empresas estão com dificuldades, e a gente espera que as demonstrações financeiras tenham um nível de divulgação melhor no que diz respeito, por exemplo, a risco financeiro, no que diz respeito a sensibilidade sobre mudança de taxa de juros, a parte de perda de valor recuperável. Então não é que a crise traga dificuldade para as demonstrações financeiras, mas ela trouxe um ambiente mais complexo para as empresas e, por consequência, vai trazer um pouco mais de complexidade na elaboração das demonstrações financeiras nesse final de ano. Tem uma outra questão da Aline. Como são as relações, aí já fala mais de auditoria, como são as relações de trabalho entre empresa e auditoria externa? Na verdade, o auditor externo, eu acho que um exemplo que a gente pode dar, eu elaboro a minha declaração de imposto de renda e eu acabo tendo uma pessoa que me ajuda revisando essa declaração. Então, você ter a sua demonstração pessoal e alguém mais de fora revisando, você tem uma garantia maior de que o que você está fazendo está correto. Então, especialmente se você quer fazer a coisa certa, o auditor externo, ele é justamente essa segunda opinião, o que permite revisar o que você fez. Então, no fundo, ele acaba auxiliando a administração para que ela possa elaborar uma demonstração financeira mais correta. Do ponto de vista do administrador. Do ponto de vista do público externo, é uma garantia de que a informação que está sendo apresentada é uma informação de qualidade, porque senão a pessoa poderia apresentar uma demonstração financeira, para dar um exemplo, você vai fazer um empréstimo ou uma negociação com uma empresa. Quem garante que todas as dívidas, todos os compromissos estão registrados no balanço? Se quem elaborou a demonstração financeira é o próprio administrador que está batendo na sua porta, por exemplo, pedindo um empréstimo ou querendo fazer a negociação. Então, o papel do auditor ele é importante tanto no que diz respeito ao auxílio ao administrador, quanto do público externo na garantia de que a informação é fidedigna. E o trabalho do auditor, é melhor que ele desenvolva durante o ano, até para o internauta entender um pouquinho como é que funciona a auditoria. Melhor que se desenvolva durante o ano ou no final do ano, que é a data do balanço?
Em geral, algumas linhas do balanço, o melhor é você fazer os testes e avaliar no final do ano. Mas a grande maioria das informações você já pode ir coletando e já pode ir testando durante o ano. Vou dar um exemplo, um aumento de capital que aconteceu em maio. Por que eu tenho que esperar dezembro para poder avaliar a documentação? Ou se em algumas empresas, os auditores emitem inclusive opinião sobre os controles. E os controles não funcionam só no final do ano. Eles funcionam durante todo o ano. Então, eles têm que ser testados durante o ano. Então, realmente varia de empresa para empresa. O nível de... uma empresa que tem basicamente caixa, é mais fácil você fazer uma contagem no final do ano do que necessariamente você fazer uma contagem em agosto ou setembro e em dezembro esse número já mudou completamente, né? Com relação a contabilidade, quais são as principais preocupações do auditor com relação à contabilidade e demonstrações financeiras? Quais são os principais pontos? Isso vai variar de empresa para empresa, né? Então, tem algumas empresas que têm um risco, assim como a administração mapeia os riscos financeiros, os riscos de mercado, o auditor também faz a sua avaliação de quais são as áreas de risco nas demonstrações financeiras. E quando a gente fala de risco, o grande risco para o auditor é de que aquela demonstração financeira, quando ele está emitindo o seu relatório de auditoria sobre demonstração financeira, ela não reflita a posição patrimonial e financeira e resultados das operações, fluxo de caixa. Então, quais são as áreas, por exemplo, tem algumas linhas do balanço, dependendo da empresa, mesmo que ele seja 100% errado, não faz diferença. Eu costumo dar o exemplo da carteira, né? Tem muita gente que não sabe exatamente quanto que tem na carteira. Pode ser que eu tenha R$52, pode ser que eu tenha 48, mas eu sei que eu tenho mais ou menos isso. É assim que funciona a demonstração financeira também. A gente trabalha muito com materialidade, né? Então mesmo, de novo, que uma linha esteja errada, se for uma linha pequena, que tem pouca influência sobre o balanço, é uma preocupação menor. Agora, se existe uma linha mais relevante, que tem um risco de erro mais relevante, eu preciso ter um pouco mais de cuidado. Eu acho que o raciocínio é o mesmo quando a gente fala das questões tributárias relativas à empresa, que vão refletir no balanço. Exatamente. É isso mesmo. E imagino que você tem empresas com certos aspectos tributários, que você tem que ter um foco importante nesses aspectos, e outras nem tanto nesses aspectos, um foco nos outros, né? Exatamente. Nós ainda temos, infelizmente, uma incerteza jurídica muito grande no país, na área tributária. Então, você citou um dos exemplos de que quase todas as empresas no Brasil têm a área tributária, por exemplo, como uma área de risco, infelizmente. Porque não por planejamento tributário agressivo, mas por erro mesmo, por desconhecer, classificar um produto numa determinada tipo de operação fiscal, quando deveria ser outra, e a tributação é totalmente diferente. Você acumula isso ao longo, por exemplo, de 5 anos, o número, depois amanhã aparece uma conta com juros, multa, que é quase impossível de pagar. E muitas vezes isso não foi feito porque havia uma pretensão de sonegação. Foi um erro administrativo, operacional, e que muitas vezes pode acabar levando a empresa a ter um desfalque de caixa muito grande. E a chance de erro no Brasil, nisso que você está falando, Tadeu, eu acho que você tem total razão, é grande quando você fala de tributos. Você tem quase que 90 tributos no país, você tem mudanças diárias em vários deles. É difícil de acompanhar, além do que fica muito pesado. Aliás, eu tenho uma informação, e a Price fez trabalho com o Banco Mundial no sentido de quantificar horas que em cada país se gasta para trabalhar com os impostos. E o Brasil é o recorde, né? O Brasil é 2.600 horas na média ano em que as empresas se dedicam no controle dos impostos. Disparado, outro país que está mais próximo tem 600 horas. Não é isso? A gente não precisa ir muito longe, não. Eu acho que todos nós que de alguma forma tem alguma pessoa trabalhando para nós, uma pessoa física, e está passando um aperto aí do e-social, já percebeu que a burocracia é grande. A quantidade de informação, quando você começa a preencher, agora leva isso para o mundo das empresas. A complexidade é muito grande. E não é só apertar um botão. Tem muita coisa para fazer. Pena que no Brasil a gente tenha uma eficiência muito grande na cobrança tributária, mas uma deficiência gigantesca na prestação do serviço dos governos. Esse é comentário meu.
Eu já ia falar, até as demonstrações financeiras. Qual a diferença entre uma empresa, falando de demonstração financeira, diferença de uma grande empresa, ou uma empresa de grande porte, e uma de médio porte e pequeno porte? Do ponto de vista de divulgação? Do ponto de vista de divulgação. Vai depender muito da empresa, mas é porque uma empresa de grande porte, em geral, ela talvez tivesse mais informação que uma empresa de médio porte. Então, por si só, a quantidade de informação já muda um pouco. Mas o nível de exigência de divulgação para uma empresa de médio porte, ela é bem menor do que, por exemplo, uma empresa de grande porte. Dá exemplos de análise de sensibilidade, alguns quadros comparativos, mas de uma maneira geral, não vai haver tanta diferença. O que realmente faz diferença de uma para outra é nível de complexidade. Então, a empresa de médio porte espera-se que ela tenha uma complexidade menor do que uma empresa de grande porte. E é por isso mesmo que a demonstração financeira dela acaba sendo menor. Tadeu, a Price e a ANEFAC realizam em 12 cidades brasileiras um evento agora em dezembro sobre fechamento das demonstrações financeiras. O que você poderia comentar sobre isso? Nós entendemos que essa apresentação é quase que uma obrigação nossa para a classe contábil, de auxiliar na preparação das demonstrações financeiras. É um processo já de começar a ajudar as empresas a perceber quais são as principais alterações, o que está vindo por aí, iniciar o seu processo de elaboração das demonstrações financeiras, que, novamente, ele não começa em janeiro, ele começa agora. Eu já pego as cifras do ano anterior, já movo para a coluna de ano anterior, já começo a criar a coluna para esse ano. Voltando ao exemplo do aumento de capital que eu fiz em maio, eu já posso elaborar a nota descrevendo esse aumento de capital. O foco da demonstração financeira, grande parte, é em mudança. Então, o que foi de novo que aconteceu esse ano? Vamos colocar no balanço. Tem as notas explicativas sobre as operações normais do dia a dia da empresa, as operações normais, e eu tenho que tomar cuidado para que eu dê o peso correto para as informações que são mais relevantes e o peso correto para as informações que são menos relevantes, para que as menos relevantes não venham ofuscar as mais relevantes. E já posso fazer isso desde já, não preciso de novo esperar o fechamento de 31 de dezembro. O objetivo desse roadshow é chamar a atenção de algumas coisas interessantes que a gente está, especialmente por conta até da crise econômica, que a gente está vislumbrando aí que vão ser importantes na elaboração das DFs. Tanto na questão contábil quanto na questão tributária. Eu imagino que isso é amplo, a preocupação é ampla, então. Exatamente. A parte tributária, infelizmente, a gente tem que deixar para até a última hora, porque sempre tem algumas legislações que saem, algumas discussões, jurisprudências que vão acontecendo próximo do final do ano, justamente quando as empresas estão prestes a elaborar suas demonstrações financeiras. A parte contábil, eu diria que a gente já está razoavelmente consolidado sobre os temas que a gente vai abordar. A parte tributária, a gente tem que esperar até o último minuto para ter certeza que a gente está cobrindo até aquela data tudo que tem de relevante. Tá certo. Tadeu, olha, nós já estamos chegando ao fim do programa. Foi muito rápido os dois blocos, né? Foram rápidos, né? E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Quando a gente fala de elaboração de demonstração financeira, foi o que eu falei antes aqui, eu acho que a gente não deve esperar para elaborar a demonstração financeira depois de 31 de dezembro. Ela já tem que estar, vamos supor, 90% pronta antes do fechamento. O que a gente tem que basicamente colocar são os números, né? Não é possível que tudo vá acontecer no mês de dezembro. Então, eu já tenho grande parte do que é relevante para uma demonstração financeira definida até 30 de novembro, por exemplo. Então, não tem por que esperar a virada do ano, eu já posso começar a elaborar a demonstração financeira, deixar ela prontinha só para colocar os números de dezembro. Tadeu, em nome da ANEFAC, muito obrigado a você, a PwC, por esses esclarecimentos muito importantes com relação a demonstrações financeiras, a parte contábil e até a preocupação com a parte tributária. O roadshow sobre as demonstrações financeiras vão acontecer nas seguintes cidades: São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Florianópolis, Maringá, Curitiba, Salvador, Recife, Santos, Campinas e Belo Horizonte.
consulte a agenda no site da ANEFAC, www.anefac.com.br, e inscreva-se. O evento possivelmente será pontuado pelo CRC-SP, no caso de São Paulo. Queridos internautas, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima semana.